último episódio do Turismo em Destaque deste ano, farei uma rápida avaliação das reservas turísticas nesta quadra natalícia e também elegerei o fator que mais beneficiou e o que mais prejudicou a atividade turística neste ano de 2023. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, sugerindo as perguntas que quer ver respondidas ou os temas que quer ver abordados para o endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. No plano turístico justifica-se cada vez mais avaliar esta época natalícia, uma vez que faz todo o sentido, já que estamos a falar de um período de maior relaxamento, onde há uma pausa nos calendários escolares, também um momento de muita convívio, de muita celebração, quer entre famílias, quer entre amigos, uma altura também de grande abrandamento da generalidade das atividades económicas, o que proporciona com que muitas pessoas acabem por aproveitar e tirar férias nesta época do ano. Ora, isto tudo somado faz com que a quadra natalícia tenha vindo cada vez mais a ganhar peso e a aumentar o volume do consumo de produtos e serviços turísticos. No entanto, e considerando quer as informações que recolhi, quer aquelas que posso observar no mercado, quer dizer que no que respeita a Portugal não há, por assim dizer, um comportamento homogéneo, tanto a nível regional como a nível setorial, até mesmo naquilo que tem a ver com o próprio comportamento dos diferentes mercados turísticos no que diz respeito às reservas nesta quadra natalícia. Digamos que a única coisa que se encontra constante é haver uma diferença significativa daquilo que diz respeito ao consumo de produtos e serviços turísticos no Natal, daquilo que depois se vê no final do ano. Mas vamos por partes. A nível regional, estamos perante uma quadra natalícia de 2023 em tudo semelhante àquela de 2022. Talvez, eventualmente, vamos ter um ligeiríssimo aumento numa ou noutra região, sendo que, do ponto de vista nacional, a Madeira, Lisboa e o Algarve estão a revelar-se no seu esplendor, ou seja, são de facto as três grandes regiões turísticas do país e por isso acabam por atrair a maioria das atenções, quer dos turistas nacionais, quer dos turistas estrangeiros. No que respeita às ocupações, a nível do alojamento é notória uma evolução ao longo desta semana, que aliás começou já no fim de semana passado com o Natal e que irá evoluindo e ganhando dimensão e velocidade à medida que o ano de 2024 se vai aproximando e isto é visível desde os Açores ao Porto e Norte de Portugal, passando pelo centro, pelo Alentejo e pelo Ribatejo e que lá está, mais visível se torna nas tais três grandes regiões, ou seja, no Algarve, na Madeira e em Lisboa. A nível setorial, temos vindo também aqui a assistir a um comportamento ainda mais diverso, onde o alojamento e a restauração apresentam resultados totalmente distintos. Com o alojamento, sobretudo, a registar já ocupações simpáticas na noite da Consoada, sobretudo nos seus espaços de restauração. Nós não nos podemos esquecer que cada vez há um maior número de famílias que escolhem passar a noite da Consoada num hotel. Porquê? Porque é mais prático, porque evita as confusões, porque é muito mais relaxante, porque dá muito menos trabalho, porque também, de alguma forma, acaba por evitar ou arranjar uma melhor forma de lidar com os excessos que normalmente se cometem nesta época festiva e também porque torna tudo muito mais simples para o almoço do dia seguinte, para o almoço de Natal. E isto mesmo é válido para as próprias comunidades locais que cada vez mais aproveitam e vão a um hotel mais perto do local até da sua residência passar a noite da Consoada justamente por causa de todos estes benefícios. Ao invés, e no caso dos espaços de restauração, a Consoada não é tão utilizada nesse tipo de espaços, até porque a maior parte deles tradicionalmente estão encerrados, ao contrário daquilo que acontece com os hotéis. Já quanto ao fim do ano, existe aqui um efeito de escala completamente diverso, até porque estamos a falar muito mais do que uma noite de simples convívio familiar, é uma noite muito festiva e, portanto, isso faz com que hajam convívios mais alargados, nomeadamente de grandes grupos de amigos, o que aumenta e potencia também a questão do alojamento, até porque, em muitos casos, há a tendência de aproveitar quer as animações que os próprios hotéis proporcionam, quer as animações que se verificam nos diferentes destinos.
Mas também, talvez até o exemplo que melhor ilustra aquilo que acabo de dizer no nosso país é a região da Madeira, onde, ano após ano, aquilo que nós assistimos na noite de passagem do ano é a ocupações muito perto dos 100%. Já a restauração, por assim dizer, mais tradicional, tem vindo a fazer, de facto, alguns progressos, começando até cada vez a haver mais espaços com propostas de animação, embora aqui, como não existe a componente do alojamento, aquilo que se está a verificar este ano, aliás, um pouco também à semelhança de anos anteriores, é que as reservas são todas feitas mais à última da hora. Já quanto aos mercados, a nível do mercado interno, ou seja, daqueles que vão para fora, cá dentro, do mercado nacional, eles têm preferido, sobretudo, e preferem a Madeira, o Algarve e Lisboa. E quando escolhem ir para o estrangeiro, normalmente escolhem ou por um lado irem para destinos de praia, aqui com Cabo Verde e o Brasil à cabeça, ou então optam por capitais ou por cidades mormente da Europa, como seja o caso de Paris, de Londres, de Madrid, Barcelona ou até mesmo de Roma, e fora da Europa temos sempre a considerar Nova Iorque. Quanto aos mercados externos que em 2023 mais têm dominado as reservas e mais procura têm demonstrado nesta quadra natalícia, temos os espanhóis, os britânicos e aquele que tem sido ao longo de todo o ano o grande mercado de surpresa, entre aspas, para o nosso país, que é o mercado americano, aos quais se seguem e somam naturalmente aqueles outros mais tradicionais, como seja o mercado francês, o suíço, o brasileiro, o alemão e por aí fora. Em síntese, e mesmo apesar de estarmos numa conjuntura económica algo adversa, esta quadra natalícia, se vista à luz do turismo, aparentemente vai ser muito parecida com aquela que se verificou no ano transado, embora aqui com um reforço significativo dos mercados externos que de alguma forma vai compensar a quebra que vai existir em termos do mercado nacional. Não queria concluir sem antes enfatizar aquilo que, quanto a mim, é um aspecto importante e que tem a ver com o setor da hotelaria, mas sobretudo com o da restauração, que nesta época do ano, exceção feita, que lá está à Madeira, ainda tem espaço, quanto a mim, para progredir e para desenvolver bastante os seus negócios, quer junto dos mercados externos, quer junto do próprio mercado nacional, quer mesmo, e este aqui é o ponto que, quanto a mim, não deve ser descurado, das próprias comunidades locais. É que aqui, ao pé, se calhar, da porta de cada um dos estabelecimentos, existe um potencial de clientes prontinho a ser explorado. Eu fui muito instado para o endereço programa turismoemdestaque@gmail.com, que aliás está aqui, como pode ver, a passar em rodapé, no que diz respeito ao turismo em 2023, escolher aquele aspecto que tinha, na minha opinião, sido o mais positivo e também aquele que, em minha opinião, teria sido o mais negativo. E não posso deixar, obviamente, de agradecer essas questões que me foram colocadas e esse pedido que me foi feito, ou o desafio que foi lançado, se calhar, e quase certeza também porque estamos numa altura de balanço e, portanto, agradeço o interesse em saberem a minha opinião sobre o mais e o menos do turismo em 2023. Antes de lá ir à resposta, não posso deixar de sublinhar para usarem e abusar do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com para colocar as suas perguntas, sugerir os temas que quer ver abordados. Já sabem que a vossa participação é sempre extremamente bem-vinda. Bem, mas vamos lá então àquele que para mim foi o pior, ou se quisermos, o aspecto menos positivo deste ano de 2023 no que respeita ao turismo. E para mim, claramente, foi a situação política, tanto a nível internacional como a nível nacional. Do ponto de vista internacional, temos a manutenção da guerra na Europa, resultante da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, mas também temos vindo a assistir ao longo de todo o ano a um agravar das tensões na Ásia-Pacífico e também no Médio Oriente, que, infelizmente, no último trimestre, neste caso, desencadeou mais uma guerra entre o Israel e o Hamas, neste caso. Ora, estes aspectos, entre muitos outros, mas sobretudo estes aspectos, levaram a que houvesse uma manutenção de preços elevados, ou seja, estou a falar de uma manutenção de uma inflação ainda em níveis muito altos, que tem sido
combatida de alguma forma pelos bancos centrais, nomeadamente pela Reserva Federal Americana e pelo Banco Central Europeu, com a subida das taxas de juro, o que, obviamente, tem feito com que quer pessoas, quer empresas tenham diminuído o seu poder de compra, isto apesar desta política começar a dar alguns resultados visíveis com o abrandamento da subida da inflação e até mesmo com a sua paulatino início de descida e, portanto, é sinal que a situação aparentemente parece que está controlada, mas teremos que esperar mais alguns tempos para confirmarmos. Ora, o facto é que toda esta situação naturalmente acaba por penalizar o consumo turístico e também o próprio investimento turístico, uma vez que gera o pior que pode haver em qualquer economia, ou seja, gera incerteza e gera desconfiança. Já do lado nacional, a crise política, de alguma forma inesperada, que eclodiu no início de novembro, veio também complicar ainda mais a nossa situação nacional. Nós não nos podemos esquecer que a economia portuguesa é uma economia pequena, é uma economia aberta e periférica e, portanto, viu somar toda esta conjuntura internacional adversa, agora uma crise política no final do ano. E pior, esta crise política veio colocar, no fundo, um ponto final num fator de estabilidade, que era a maioria absoluta que tínhamos, que embora tivesse sido muito enredada já em casos e casinhos, de qualquer das formas, era admitido por todos que havia uma legitimidade e uma base democrática, o que, com este episódio que originou a crise política, acabou por terminar. Ora, a consequência de tudo isto foi criar ainda mais dúvida, ainda mais incerteza, ainda mais instabilidade, quer junto dos agentes económicos e investidores, quer dos próprios consumidores, uma vez que agravou a incerteza da eventual vinda de dificuldades acrescidas e que, obviamente, isso condiciona bastante a percepção e a mente das pessoas. E claro está, também nós não podemos camutear que afetou muito, eu diria mesmo muitíssimo, a reputação de Portugal no exterior, passando uma imagem muito, mas mesmo muito negativa do nosso país, o que é péssimo para atividades como é o caso do turismo, que vivem muito da sua imagem e da percepção que os turistas fazem lá fora, têm daquilo que é o destino ou do que é Portugal enquanto destino turístico. Dito isto, vamos então agora ao melhor, ou se quisermos, ao aspecto mais positivo para o turismo de 2023, na minha opinião. E aqui devo destacar claramente o bom desempenho da atividade de uma forma geral, mas também muito principalmente a nível nacional, uma vez que à escala global 2023 vai encerrar com números muito semelhantes aos de 2019. Estou a referir-me ao ano exatamente anterior à pandemia, ou seja, estamos aqui perante uma recuperação muito mais rápida do que aquilo que era previsto, isto apesar da tal adversa conjuntura política internacional e, no que diz respeito ao nosso país, do ponto de vista do turismo nacional, 2023 provou e comprovou que a retoma que se tinha verificado em 2022 não foi fruto do acaso, não foi pura sorte, não foi mera coincidência, mas antes que resultou de um grande esforço por parte de toda a comunidade turística, esforço esse que continuou a ser desenvolvido ao longo de todo o ano, que agora está a findar. Mas apesar, e mesmo apesar dos muitos obstáculos com que o turismo ainda se bate, dentre os quais a falta de pessoas para trabalhar é, porventura, aquele que é mais visível e mais preocupante. E a pergunta que agora se faz é, então, e 2024? Quais então as perspectivas para o próximo ano? Bem, esse vai ser o assunto do próximo episódio e assim manterei a tradição de, no primeiro turismo em destaque de cada ano, prospectivar aquilo que será a atividade turística nesse ano, neste caso, no ano de 2024. Até para a semana, que neste caso também é até para o ano. Saúde, paz, um feliz ano novo, pleno de sucessos pessoais e turísticos. Lembre-se que pode participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou os temas que quer ver aqui abordados para o endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. E se ainda não o fez, não perca a oportunidade e subscreva gratuitamente qualquer um dos meus canais para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.